Você já se deparou com a necessidade de criar uma função para ser utilizada apenas uma vez, sem precisar definir um método completo, ou passar um comportamento específico como argumento para um método, sem precisar escrever uma classe inteira para isso que nunca mais será utilizada? Essas situações são comuns no dia a dia de um desenvolvedor e existem ferramentas poderosas para nos ajudar a escrever um código mais enxuto e direto ao ponto. Neste vídeo vamos explorar isso na prática, começando do básico e avançando com exemplos práticos que você pode aplicar no seu dia a dia. Vem comigo e vamos desvendar juntos o poder dessa e outras ferramentas em C Sharp. Antes de começarmos a falar de expressões lambda, primeiro temos que entender o que são expressões em C Sharp. Em C Sharp, uma expressão é uma combinação de operadores e operandos que, quando avaliada, resulta em um valor. De forma simples, uma expressão é qualquer coisa que pode ser avaliada para produzir um valor, seja ele um número, um texto, um valor booleano e outros. As expressões podem variar de algo muito simples, como um número literal, até construções mais complexas, como operações matemáticas ou chamadas de métodos. Vamos analisar esse trecho de código, ele é dividido em 3 partes. Declaração, onde estamos declarando uma variável do tipo string e dando o nome dela de valor. Um operador de atribuição, utilizado para atribuir valores às variáveis. Uma expressão que, quando avaliada, retorna um valor. Neste caso, o valor retornado é uma string com o conteúdo Hello World. Este valor retornado será atribuído à variável do tipo string e nome valor. Neste segundo exemplo, a expressão é o número 6, sem aspas, que indica um valor inteiro. Podemos ler que, quando escrevemos a expressão dessa forma, o valor retornado e atribuído à variável é o número inteiro 6. Operações também são um tipo de expressão. Aqui, a expressão 6 mais 4, quando avaliada pelo interpretador, retorna o número 10. Esta expressão mais complexa é uma expressão composta por outras duas expressões. A operação 6 mais 4 é uma expressão e a operação vezes 5 é outra expressão. Juntas, elas formam uma expressão também. Aqui, a expressão inteira retorna o número inteiro 50. Existem também as expressões booleanas, que, quando avaliadas, retornam true ou false. No exemplo, está sendo avaliado se 5 é igual a 5, que retornará verdadeiro, e o valor true será atribuído à variável valor. Então, a grosso modo, como observamos até aqui, podemos dizer que tudo que vem depois do igual é uma expressão. Todo esse trecho destacado também é uma expressão. Quando avaliada pelo interpretador, essa expressão retornará um novo objeto instanciado do tipo pessoa, com a propriedade nome tendo o valor Raul atribuído e a propriedade sobrenome tendo o valor Medeiros atribuído. Essa é uma expressão do tipo invocação de método. O retorno desse método será atribuído à variável pessoa. Novamente, uma expressão é uma combinação de operadores e operandos que, quando avaliada, resulta em um valor. E temos diversos tipos de expressões em C Sharp. Expressões literais, quando queremos atribuir uma string a uma variável, expressões de operadores, quando queremos realizar operações aritméticas, lógicas, ternárias, etc. Expressões de atribuição, quando queremos que um valor seja atribuído a uma variável, mas hoje nós nos aprofundaremos nas expressões lambda. Mas qual é a definição de expressão lambda? As expressões lambdas em C Sharp são funções anônimas que permitem escrever blocos de código de forma simplificada. Elas são usadas para definir comportamentos que podem ser passados como parâmetros ou armazenados em variáveis. De forma geral, a estrutura de uma expressão lambda é bem simples. Ela é composta por parâmetros, um operador de declaração lambda e a expressão, o corpo da expressão, que realiza o processamento e retorna um resultado. Vamos analisar o seguinte exemplo. Essa expressão lambda recebe x como parâmetro, e no corpo da expressão somamos x mais 1 e retornamos o resultado. Se fôssemos escrever um método tradicional que realiza a mesma operação, faríamos dessa forma. O método soma1 recebe x como parâmetro, executa a expressão x mais 1 e retorna o resultado. Você também pode declarar o tipo do parâmetro recebido pela expressão. Quando o corpo da expressão precisa realizar mais de uma operação, podemos fazer dessa forma, assim como os métodos. Afinal, expressões lambdas são métodos. Mas como a nossa expressão realiza só uma operação, podemos simplificar. E depois, simplificar ainda mais. Agora, vamos fazer uma pausa na explicação para falarmos sobre delegates.
Não dá para falar de expressões lambda sem antes falar de delegates. Mas o que são delegates? A definição de delegates em C# diz que delegates são tipos que representam referências a métodos. Esses tipos permitem armazenar, passar e invocar métodos como variáveis, com assinatura e retorno específicos. Vamos pegar como exemplo o método a seguir, que recebe A e B como parâmetro e retorna A mais B. Um método simples de soma. Com delegates podemos guardar, entre aspas, este método em uma variável e depois executar a variável como se fosse o próprio método. Para vermos como funciona, vamos definir um delegate com a mesma assinatura que o método. O retorno desse delegate é do tipo inteiro, igual o retorno do método. A assinatura do delegate, ou seja, os parâmetros que ele recebe, também devem ser iguais ao método. Sendo assim, agora eu posso referenciar um método através do delegate. Mas como? Eu crio uma variável do tipo do delegate que eu criei anteriormente e atribuo como valor dessa variável o método. Dessa forma, a variável agora referencia o método calculadora que soma. E então eu posso executar a variável como se fosse um método. Quando eu executar a variável, ela executará o método que ela referencia. A grosso modo, podemos dizer que o delegate é uma forma de atribuir um método a uma variável. Para que não precisemos declarar o tipo do delegate a todo momento, no C# temos alguns delegates pré-definidos, como action e func. Func é um delegate genérico pré-definido que retorna um valor e pode ser utilizado da seguinte forma. Os primeiros argumentos de tipo devem ser do mesmo tipo que o método que a variável vai referenciar, ou seja, o mesmo tipo dos parâmetros que o método recebe. E o último argumento de tipo deve ser o tipo de retorno do método. Func é uma forma simplificada de declarar uma variável de um tipo delegate. Agora podemos usar a variável como método assim como antes. Além das funcs, temos as actions. Actions basicamente são funcs também, mas que não retornam nenhum valor, só recebem parâmetros. Para exemplificarmos aqui uma action, vamos criar uma função que não retorna um valor. Ao criarmos a action, vamos apenas passar os argumentos de tipo que serão os mesmos da assinatura do método que iremos referenciar nessa variável. Neste caso, o inteiro, assim como no método mostrar resultado. Mas o que isso tudo tem a ver com expressão lambda? A grosso modo, expressões lambda são métodos anônimos que podem ser guardados, ou melhor, referenciados em variáveis e passados como parâmetros. Como expressões lambda são basicamente métodos, basta respeitarmos as suas assinaturas. Nossa expressão lambda receberá dois parâmetros do tipo inteiro e retornará outro inteiro. Como o tipo func já diz o tipo dos parâmetros, não precisamos declarar. Mas se quiser, pode. Tá, ok, mas como usamos isso na prática? Vamos imaginar o seguinte cenário. Temos uma lista de nomes de pessoas e queremos filtrar esses nomes com base em um filtro específico. Primeiro, eu quero os nomes que contenham Ana. Para fazer isso, eu tenho que criar um for each e testar cada nome, verificando se ele contém a palavra Ana. Cada nome que contiver a palavra Ana, eu salvo na variável nomes com Ana. Só que agora eu quero filtrar mais uma vez, utilizar um filtro diferente e guardar em uma lista todos os nomes que começam com D. O método já cresceu um pouco, mas crescerá ainda mais à medida que eu adiciono mais filtros. E pior ainda, observe a quantidade de código duplicado. Vamos resolver esse problema utilizando expressões lambda. Primeiro, vamos criar um método filtrar que recebe uma lista de pessoas e um filtro. Neste método, declaramos a variável que receberá e depois retornará os nomes filtrados. Então, a gente testa cada nome com o filtro passado. Quando o filtro retornar verdadeiro, adicionamos o nome na lista filtrada. Lembra que func é um tipo de variável que referencia um método, né? Então podemos utilizá-la como um método. Neste exemplo, o método referenciado deve receber uma string como parâmetro e retornar um valor booleano. Aí no final retornamos a lista filtrada. Mas como a gente utiliza esse método filtrar? Vamos lá. Declaramos a variável nomes com Ana, que vai receber o retorno do método filtrar. Eu passo como parâmetro para o método a lista que eu quero filtrar e depois eu passo o filtro que eu quero aplicar. Neste caso, retorna verdadeiro se o parâmetro x contiver a palavra Ana. Este é o filtro que será aplicado a cada item da lista de pessoas, da lista de nome de pessoas. Vamos analisar o passo a passo do que está acontecendo aqui. Estamos executando o método filtrar, passando pessoas como parâmetro. Juntamente com o parâmetro pessoas, estamos passando uma expressão lambda
lambda que será executada em cada nome de pessoa dessa lista. Essa expressão lambda recebe a string x como parâmetro e retorna verdadeiro se a string x contiver a palavra ano. Quando executada lá no método filtrar, se retornar verdadeiro, adiciona o nome na lista filtrada. A partir daqui, começamos a colher os frutos das expressões lambda, pois o método filtrar pode ser reutilizado para aplicar qualquer filtro em uma lista de string, inclusive filtrar nomes que começam com a letra D. Da mesma forma que fizemos com os nomes que contêm Ana, vamos chamar o método filtrar, passar pessoas como parâmetro e o filtro que queremos que seja aplicado. O método filtrar receberá a lista de nomes e o filtro e testará o filtro em cada nome da lista. Retornando verdadeiro, adiciona um nome na lista. Você lembra como era antes das expressões lambda? Eu vou te mostrar. Cada filtro era um for each, e isso cresceria infinitamente conforme novos filtros fossem aplicados. Agora, separamos a aplicação de filtro em um método, bastando apenas passarmos o filtro a ser aplicado para esse método. Nossa aplicação está mais elegante, com menos duplicação de código e um filtro reutilizável que pode ser usado em qualquer lugar graças a expressões lambda. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida ou sugestão. E até a próxima, acompanhe aqui o nosso canal, valeu!